Perdoar não significa aceitar essa pessoa de volta na sua vida, e sim a sua capacidade de aceitar e viver em paz com o que aconteceu. Fala, mestre! Seja bem-vindo à hashtag Live do Brigato, acho que número 9, onde eu vou falar exatamente sobre essa frase e sobre esse texto, beleza? E ó, seguinte, como eu disse, no meu Twitter eu posto as minhas frases, posto várias diariamente, certo? No Instagram eu faço textos sobre essas frases. E também no Instagram eu faço lives me aprofundando ainda mais nos conceitos dos textos, certo? Então, por exemplo, postei essa frase sobre perdão, escrevi esse texto sobre perdão e agora estou fazendo essa live sobre perdão. E se você tiver alguma dúvida, se você falar, puta, gostei desse texto, quero que o Thiago fale mais, tá, tem uma dúvida e eu quero perguntar pro Thiago em relação a esse texto, vai no texto que você curtiu e digita hashtag Live do Burigato e coloca junto com a hashtag a sua dúvida. Vou selecionar as melhores, dos melhores textos, as que tiverem mais interações, hashtags, comentários e por aí vai, e vou vir aqui toda terça e quinta, pelo menos até então, né? 12h17, fazer essas lives. E também, se você está assistindo essa live gravada, aqui embaixo no link tem tanto os links de onde eu aviso que horas eu vou entrar ao vivo e tudo mais, sobre quais textos eu vou falar, e tem também o link do texto que eu tô falando agora, então leia esse texto. Beleza? Mas antes de eu começar, vocês estão me ouvindo bem? Diz aí pra mim nos comentários se vocês conseguem me ouvir, porque já rolou uns problemas de áudio aqui no Instagram. Imagina, eu termino a live e a galera, puta, tá sem áudio. Aí eu falei sozinho e só eu ouvi. Então diz aí pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Digita aí, o áudio tá certo e tal, porque eu não sei se o Jorge... Boa, Fred, meu camarada! Que legal ver você aqui, velho. Que legal mesmo. Inclusive, diz aí, meu irmão, tá conseguindo me ouvir? Diz aí pra mim que eu já vou falar sobre a live, certo? E vou falar sobre o texto e me aprofundar. Show de bola! Fred deu um start, então vamos que vamos, beleza? Seguinte, então, ó, perdoar alguém não significa aceitar essa pessoa de volta na sua vida, e sim a sua capacidade de viver em paz com o que aconteceu. Pontos que eu quero então falar sobre o texto, certo? Eu lá no texto explico, na minha concepção, o que eu enxergo ou como que você deve praticar o perdão em si, tá? Então eu quero desmistificar algumas coisas sobre esse tema, na minha concepção e com base no que eu estudo até então, certo? Primeira coisa, perdão não é fraqueza, muito menos vulnerabilidade. Ou seja, a gente olha muito para o ato de perdoar e assim, não até para o ato de perdoar em si, para a prática do perdão, não. Mas no momento de decidir perdoar ou não, a gente leva muito o conceito de fraqueza e de vulnerabilidade. E o que eu quero dizer com isso? A gente enxerga como fraqueza ceder. Então, por exemplo, se eu for perdoar alguém, né, eu tô cedendo, eu tô perdendo a batalha, eu tô, vamos colocar assim, assumindo a minha culpa, assumindo o meu erro. Mas não, foi ela que errou. Puta, uma loucura. Então eu olho aquilo como fraqueza. Dali vem muito a resistência em eu cogitar perdoar, sacou? Então, ao invés de eu cogitar perdoar, ao invés de eu cogitar lidar com aquilo, falar com a pessoa, tentar entender ou qualquer outra coisa, eu de cara já olho assim, mas não dá pra eu fazer isso, por quê? Blá, blá, blá. Agora sim, uma coisa é importante de se ressaltar. Entenda. Sempre o seu problema vai ser mais difícil que o do outro. É o que a maioria faz, certo? Ou seja, se eu olho pra alguém, vamos supor, vem um amigo meu, aí ele me fala uma situação ruim da vida dele. Eu vou aconselhá-lo, vamos supor que eu fale o que eu acho que ele deve fazer. Eu vou falar de forma muito amena, falar, cara, relaxa, tem certas coisas que não vale se importar e tudo mais. E talvez ele resista. Não dá, porque, pô, olha só o que a pessoa falou, olha só o que aconteceu. Aí eu falo, caramba, não dá tanto peso assim. Aí beleza, fim de papo. Agora vamos inverter a coisa. Se a mesma coisa acontecesse comigo, será que não seria o mesmo cenário, só que com pessoas, só que com a situação inversa? Ele tentando me aconselhar para ter calma e eu falando que seria impossível? O que eu quero dizer com isso? Nós sempre acreditamos que o nosso problema é maior. Então, se eu olhar nos próprios comentários, sempre que eu falo de perdão ou tudo mais, você que está assistindo, eu que estou falando e qualquer pessoa no mundo vai olhar e vai falar, mas no seu caso é fácil, o meu é que é foda.
Não é? Então o que eu quero dizer aqui? E o que eu quero transformar e trazer para você? Esquece o que os outros falam, fazem, ou qual é o problema dos outros. Olha para o seu problema e entenda se de fato está sendo fraqueza ou não da sua parte, né? Mas leve em conta o que eu estou dizendo agora. Não é fraqueza, muito pelo contrário, é uma tremenda de uma atitude de força, né? E quando você eu quero fugir um pouco do clichê do que é falado, mas ele é tão real que não dá pra fugir, que é, cara, você que tá perdoando, sim, você que está sendo muito mais maduro, muito mais forte, uma pessoa muito mais capaz, sacou? Certo? Agora outro ponto, vulnerabilidade. Qual que é a questão da vulnerabilidade? A gente também associa muito o ato de perdoar com a vulnerabilidade de ser traído de novo. Então eu vou lá, perdoo alguém, certo? E aí eu abro a possibilidade para que essa pessoa me atinja num outro momento. Ou até quem sabe eu abro a possibilidade para que essa pessoa não aprenda com as atitudes e com os erros dela. Não é verdade? Mas aí que mora a beleza do que eu falo no texto e do que eu falo na frase. Perdoar não está necessariamente ligado a você aceitar essa pessoa de volta na sua vida. E também perdoar não está necessariamente ligado a você ir lá para essa pessoa e falar com ela, olha, eu te perdoo por tal coisa. E por que eu falo disso? Né? Eu inclusive coloco no texto que assim, dependendo do caso, e só você vai poder analisar, é até arriscado você ir lá e falar com essa pessoa alegando ou perdoando essa pessoa. Porque talvez ela olhe o seu perdão como, peraí, você tá me perdoando, então você quer dizer que eu tô errado? Você quer dizer que na verdade você não fez nada de errado? E por aí vai. Então olha só como é complicado o assunto, não é? Então aqui a minha meta não é pegar e definir o que você deve fazer, e sim trazer conceitos para que você fale, peraí, puxa, é verdade, eu tô olhando o perdão como fraqueza, ele não é uma fraqueza. Nossa, é verdade, eu tô olhando que eu vou ficar vulnerável, e na verdade eu não vou ficar vulnerável. Então para você ter uma ideia, se você não leu o texto, eu começo que, a primeira frase, o título dele é perdoe a si mesmo e vive em paz. Então a ideia do texto é perdoar a si mesmo, não é necessariamente ir lá até a pessoa e falar eu te perdoo, porque ela pode até estragar tudo. Ela pode virar pra você, como eu disse agora, e falar, peraí, como assim você me perdoa? Como assim? O que eu fiz de errado? Você que tá errado. E estragar tudo, e você, ficar bravo de novo, e por aí vai, estragar tudo e você ficar menos em paz ainda, né? Então primeiro isso, não é fraqueza, muito menos vulnerabilidade. E aí, perdoar não é ser controlado também, né? A gente alega ou traz muito conceito de que, por que tem que partir de mim? Por que sou eu que tenho que fazer, não é? Por que sou eu que tenho que ceder? Por que sou eu que blá blá blá? Por quê? Qual que é o ponto do porquê que sou eu? A gente alega ou pensa ou mentaliza de que quando eu tomo o ato do perdão, na verdade eu estou sendo controlado por outra pessoa. Ou seja, ela errou, ela maquiou, ela contou aquela história negativa, agora está todo mundo me culpando e eu ainda tenho que ir lá pedir perdão. E aí, tudo isso é o quê? Controle. É como se eu, na verdade, perdesse a minha autonomia. E eu estou mais perdoando porque a situação está me compelindo a fazer isso do que necessariamente porque é algo que vai me trazer paz, né? Então, perdoar não é ser controlado. Se você compreende a questão da fraqueza e a questão da vulnerabilidade, você já vai automaticamente perceber que, na verdade, você está simplesmente tirando o veneno do seu próprio corpo, sacou? Então, imagina só, pensa assim, vamos pensar de forma bem prática. Quanto mais você reencena lá na tua cabeça, falo disso no texto, você encena, sei lá, como você vai punir essa pessoa, o que você vai falar, o que você podia ter falado de diferente, todas aquelas imagens vão te causando um estresse corporal e mental e vai gerando outros efeitos físicos, mentais, de relacionamento e vai estragando o seu momento. Pode ser que uma hora ou outra você esteja, sei lá, parado almoçando e aí você lembra daquela parada, aquilo começa a você perde a fome e tal. Então peraí, perdoar é eu controlar e determinar meu resultado, como eu me sinto e o que eu quero, ou ser controlado por outra pessoa? Né? Então eleve a sua percepção de perdão, eleve a sua compreensão de perdão, porque na verdade, como eu disse aqui,
Perdoar é perdoar a si mesmo em qualquer circunstância e viver em paz. Mesmo que a outra pessoa tenha sido a maior carrasca do mundo, você perdoa a si mesmo. Porque vira e mexe, o perdão também, a falta de perdão, aliás, está muito ligada à autopunição, não só no sentido de pensar besteira em relação à pessoa, mas em pensar de como eu fui idiota de aceitar isso, como eu fui idiota de cair nessa parada e por aí vai. Ou seja, eu me perdoo entendendo que eu errei, eu me perdoo entendendo que eu fiz merda, que eu era inexperiente e deixei a pessoa me manipular, ou blá blá blá, e aí com isso, de qualquer forma eu ganho. De qualquer forma, eu estou no controle da parada. Então não é ser controlado por alguém, é estar no controle. Sacou? Então, perdão sempre é auto-perdão. E ó, não perdoar é punir seu próprio corpo e mente, sentindo raiva e encenando situações diferentes constantemente. Beleza? Então compreenda esses conceitos, leia o link que tá aqui abaixo, se você tá vendo gravado. Se não tá, vai lá no meu perfil depois, leia o texto, tá? Porque lá eu explico minha concepção e até mais de forma prática, e esses conceitos vão te ajudar ainda mais. Então uma coisa complementa a outra, certo? Agora vamos lá, perguntas que eu recebi nesse texto através da hashtag. Primeiro, Thiago, fala sobre as etapas do perdão. Vamos lá. Não existe necessariamente etapas. Não existe um método. Ah, faz isso, A, B ou C. Mas me levou a pensar sobre isso. Falei, pô, será que tem etapa? Será que tem alguma forma de facilitar a parada? Então eu coloco da seguinte forma, tá? Respondendo a pergunta de quem me fez. Ó, primeiro, comece pela compreensão da situação, aplicando o que eu falei no início da live. Fraqueza, vulnerabilidade, controle. Então comece por isso. Comece compreendendo a situação, né? A base do estoicismo, por exemplo, é olhar para o seu próprio efeito nas questões. É entender que tudo tá ligado com a sua responsabilidade, tudo tá ligado com alguma coisa que você fez para gerar aquilo. E se você não fez nada, também tá ligado a como você reage àquilo. Então olha como esses conceitos são antigos, eu não estou inventando nada aqui não, são conceitos muito antigos, né? Então olha só, eu compreendo a situação de forma mais profunda, primeiro passo. 2, eu gero perspectiva, porque imagina só, a gente o tempo inteiro está se punindo, está se, sei lá, muitas vezes ou cobrando mais de si mesmo, ou alegando que toda a culpa é da outra pessoa, mas olha só, quando eu compreendo e eu pego e faço perguntas inteligentes, como por exemplo, qual a minha parcela de responsabilidade nessa situação? Só de eu responder uma pergunta como essa, isso me gera perspectiva. Eu já me abro para o ponto de que, peraí, a culpa não é 100% da pessoa, muito menos a responsabilidade, né? Então eu começo a olhar para aquilo que está acontecendo de forma muito mais inteligente. Então compreenda a situação. Crie perspectiva. Entenda que muitas vezes a raiva, as emoções destrutivas, elas limitam o seu campo de visão. Então crie perspectiva. Uma outra forma de criar perspectiva. Olhe para outros casos muito mais difíceis e que se solucionaram. Olha pessoas que tiveram a capacidade de perdoar coisas muito mais inatingíveis na nossa realidade e vivem bem com aquela parada. Então crie perspectiva. Segundo passo. E 3, observe os benefícios imediatos do perdão. Então, a partir do momento que você se aceita aquilo, você aceita que aconteceu, que não tem como mudar, e eu sei que é difícil pra cacete, né? Mas você aceita, você olha aquilo, você se auto-perdoa, você colhe benefícios imediatamente. Imagina só, a partir do momento que eu sinto gratidão por uma parada, eu imediatamente paro de sentir raiva, porque não tem como eu sentir as duas coisas ao mesmo tempo. No máximo, transferir de um para outro. Mas quando eu olho para aquela parada, pô, ela aconteceu, né? E aí eu olho também para aquela parada, entendo que não é vulnerabilidade, não é fraqueza e não é falta de controle, e me perdoo, eu imediatamente me sinto grato, eu imediatamente me sinto em paz. Então, olhe para os benefícios imediatos da questão. Então, esses são os 3 pontos que eu aplicaria, essas 3 etapas. Mas, como eu disse aqui, não existe necessariamente, você pode olhar e entender de outra forma e também você pode aplicar outros passos que talvez sejam mais específicos à situação que você vive, certo? E segunda pergunta que eu recebo, e aí eu já compilo uma série de coisas que eu sempre não, né? Mas geralmente eu recebo, que é alguém relatando uma situação bem complicada e tal. Fala, Lucas! 2 Lucas chegaram ao mesmo tempo, meus camaradas. Sejam bem-vindos à live, Silza também, show de bola. Olha só, então, só para encerrar, devo perdoar. Eu recebo muito isso. A pessoa escreve lá, devo perdoar, Thiago? Velho, não sei. Não faço ideia, essa resposta não sou eu que vou te dar. Ou seja, só você pode responder essa pergunta, pois ela precisa vir de dentro. Porque o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, primeira coisa.
Só você pode decidir porque a vida é sua. Então as consequências da sua decisão sempre serão suas, perdoando ou não. Certo? Então é muito peso para você delegar a alguém, a mim, a um amigo ou a qualquer outra pessoa. Só você vai poder perdoar, só você vai poder olhar e tomar a melhor decisão. Mas eu vou além. Se uma pessoa vira para você e fala assim, perdoe, você provavelmente, se não sentir de dentro, se não sentir o ímpeto do perdão, se não sentir a vontade de perdoar, o que você vai fazer? Você vai rebater. Então imagina que num cenário absurdo, você me manda uma história e eu falo, cara, olha, do meu ponto de vista, você deve perdoar. Você vai falar, Thiago, mas peraí, lê de novo, olha o que aconteceu, olha o que a pessoa fez, e Você vai renegar. Por quê? Porque provavelmente você quer ouvir de mim, de um amigo ou de qualquer outra pessoa, algo que conforte o que você já pensa e o que você já acredita. Então, quando eu olho, eu já olho com desconfiança essa devo perdoar. Porque eu provavelmente acredito que a pessoa quer que eu confirme o que ela está pensando já. E não questione. Então, entenda, a resposta para essa pergunta, tem que ser sua, porque as consequências da decisão sempre serão suas, então não delegue decisões da sua vida a outras pessoas. E 2, se não vier de dentro, você vai rebater e você não vai fazer. Logo, não adianta nada a pessoa se preocupar com aquilo, tentar te ajudar, se na verdade você não quer ser ajudado, você apenas quer que ela decida por você ou que ela confirme o que você já pensa. Certo? Então, quer que eu fale sobre outros textos que você curtiu? Vai lá no meu Instagram, tá aqui embaixo o link, bota a hashtag live do Burigato, posta a sua dúvida lá que eu seleciono as melhores, certo? E aqui embaixo também tem um canal do Telegram onde eu criei e eu aviso quando eu vou entrar ao vivo, aviso quais textos que eu vou falar, eu falo isso de antemão para vocês irem lá nos textos e colocarem a hashtag, colocarem suas dúvidas e terem um pouco mais de prioridade, talvez. Beleza? Então, aqui embaixo tem todos os links e, como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço. Obrigado por todos que vieram. Se você está assistindo ao vivo, obrigado. Aliás, gravado também, obrigado para você. Deixa no comentário. E é isso. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima hashtag live do Burigato. Tchau!